Bom dia, turminha! Uma ótima quinta-feira! Na aula de hoje, de matemática, vocês irão aprender como realizar um cálculo de adição com reagrupamento, também chamado de adição com trocas. É chamado assim porque em determinados momentos do cálculo, alguns números trocam de casas. Na adição, com o reagrupamento, alguns números trocam de casas. São levados para as suas devidas casas. Como assim, tia? Como é feito esse cálculo com reagrupamento ou troca? Não precisam se preocupar, pois é muito fácil. Vamos ver os exemplos agora? Mas antes de calcularmos, vocês precisam entender que cada número de uma operação pertence a uma casa. Vai ter números que pertencerão à casa das unidades, vai ter números que pertencerão à casa das dezenas, vai ter números que pertencerão à casa das centenas, das unidades de milhares e assim sucessivamente. Vamos calcular? 55 mais 26. Primeiro, somamos a casa das unidades. 5 mais 6 igual a 11 unidades. Agora, iremos calcular os números da casa das dezenas. 5 mais 2 igual a 7. 7 dezenas. Vejam que tem alguma coisa errada nessa conta. Alguém já identificou o erro desse primeiro cálculo? Nesse cálculo, precisamos fazer um reagrupamento, ou seja, colocar o número em sua respectiva casa. Observem bem que o resultado das somas das unidades 5 mais 6 foi igual a 11 unidades. Uma dica: não se pode deixar dois números em uma mesma casa. E o que a gente precisa fazer? Reagrupar, deixar um número e levar o outro número para a próxima casa. Ou seja, do resultado 11 temos uma dezena e uma unidade. Iremos assim levar uma dezena para a sua respectiva casa, a casa das dezenas, e deixar uma unidade. Calculamos agora 1 mais 5 mais 2 igual a 8. Assim, acabamos de realizar um cálculo de adição por reagrupamento. Portanto, reagrupar nada mais é do que levar os números para as suas devidas casas. Vamos ver mais um exemplo. Agora, iremos calcular 451 mais 292. Primeiro, iremos somar os números da casa das unidades. 1 mais 2 igual a 3 unidades. Agora, nós iremos calcular os números da casa das dezenas. 5 mais 9 igual a 14. 14 dezenas. E por fim, iremos calcular os números da casa das centenas.
4 mais 2 igual a 6. 6 centenas. Observem bem que o resultado das somas das dezenas, 5 mais 9, foi igual a 14 dezenas. Dica: não se pode deixar dois números em uma mesma casa. E o que a gente vai fazer agora? Reagrupar. Deixar o número 4 e levar o número 1 para o próximo número. Ou seja, do resultado 14, iremos trocar 10 dezenas por uma centena, pois 10 dezenas equivalem a uma centena. Assim, iremos levar uma centena para a sua respectiva casa e deixar as 4 dezenas. Calculamos agora 1 mais 4 mais 2 igual a 7. Acabamos de realizar um cálculo de adição por reagrupamento. Portanto, reagrupar nada mais é do que levar os números para as suas devidas casas. Próximo exemplo. Agora, vamos calcular 4.234 mais 1.932. Primeiro, somamos os números da casa das unidades. 4 mais 2 igual a 6. 6 unidades. Agora, iremos calcular os números da casa das dezenas. 3 mais 3 igual a 6. 6 dezenas. Em seguida, vamos calcular os números da casa das centenas. 2 mais 9 igual a 11. 11 centenas. E, por fim, vamos calcular os números da casa das unidades de milhar. 4 mais 1 igual a 5. 5 unidades de milhar. Observem bem que o resultado das somas das centenas, 2 mais 9, foi igual a 11 centenas. Dica: não se pode deixar dois números em uma mesma casa. E o que a gente vai fazer agora? Reagrupar, deixar um número e levar o outro número para a próxima casa. Ou seja, do resultado 11 centenas, iremos trocar 10 centenas por uma unidade de milhar, pois 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. Assim, iremos levar uma unidade de milhar para a sua respectiva casa e deixar uma centena. Calculamos agora 1 mais 4 mais 1 igual a 6. Acabamos de realizar um cálculo de adição por reagrupamento. Reagrupar nada mais é do que levar os números para as suas devidas casas. Muito bem, turma. Próximo exemplo. Vamos calcular 79 mais 19. Primeiro, somamos a casa das unidades. 9 mais 9 igual a 18. 18 unidades. Agora, iremos calcular os números da casa das dezenas. 7 mais 1 igual a 8 dezenas. Nesse cálculo, precisamos fazer um reagrupamento, ou seja, colocar um número em sua respectiva casa. Observe bem que o resultado das somas das unidades 9 mais 9 foi igual a 18 unidades.
uma dica: não se pode deixar dois números em uma mesma casa. E o que a gente precisa fazer? Reagrupar, deixar um número e levar o outro número para a próxima casa. Ou seja, do resultado 18, temos uma dezena e 8 unidades. Iremos levar uma dezena para a sua respectiva casa, a casa das dezenas, e deixar 8 unidades. Calculamos agora 1 mais 7 mais 1 é igual a 9. Muito bem. Próximo exemplo. Agora, iremos calcular 376 mais 282. Primeiro, somamos os números da casa das unidades. 6 mais 2 igual a 8. 8 unidades. Agora, iremos calcular os números da casa das dezenas. 7 mais 2 mais 8 igual a 15 dezenas. E, por fim, vamos calcular os números da casa das centenas. 3 mais 2 igual a 5. 5 centenas. Observem bem que o resultado das somas das dezenas, 7 mais 8, foi igual a 15 dezenas. Dica: não se pode deixar dois números em uma mesma casa. E o que a gente vai fazer agora? Reagrupar, deixar um número 5 e levar o número 1 para o próximo número. Ou seja, do resultado 15, iremos trocar 10 dezenas por uma centena, pois 10 dezenas equivale a uma centena. Assim, iremos levar uma centena para a sua respectiva casa e deixar as 5 dezenas. Calculamos assim: 1 mais 3 mais 2 igual a 6. Assim, acabamos de realizar novamente um cálculo de adição por reagrupamento, pois reagrupar nada mais é do que levar os números para as suas devidas casas. Muito bem, turma. Outro exemplo. Agora, iremos calcular 2.946 mais 1.752. Primeiro, somamos os números da casa das unidades. 6 mais 2 igual a 8 unidades. Agora, iremos calcular os números da casa das dezenas. 4 mais 5 igual a 9 dezenas. Em seguida, vamos calcular os números da casa das centenas. 9 mais 7 igual a 16 centenas. E, por fim, vamos calcular os números da casa das unidades de milhar. 2 mais 1 igual a 3 unidades de milhar. Observem bem que o resultado das somas das centenas, 9 mais 7, foi igual a 16 centenas. Dica: não se pode deixar dois números em uma mesma casa. E o que a gente vai fazer agora? Reagrupar, deixar um número e levar o outro número para a próxima casa. Ou seja, do resultado 16 centenas, iremos trocar 10 centenas por uma unidade de milhar, pois 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar. Assim, iremos levar uma unidade de milhar para a sua respectiva casa, a casa das unidades de milhar, e deixar as 6 centenas. Calculamos agora 1 mais 2 mais 1 igual a 4. Assim, acabamos de realizar novamente um cálculo de adição por reagrupamento. Turma,
Agora, iremos ver mais um exemplo. Nesse cálculo, temos 2.675 mais 2.717. Primeiro, somamos os números da casa das unidades. 5 mais 7 igual a 12 unidades. Como não se pode deixar dois números em uma mesma casa, o que a gente precisa fazer? Reagrupar, deixar um número e levar o outro número para a próxima casa. Ou seja, do resultado 12, temos uma dezena e 2 unidades. Iremos assim levar uma dezena para a sua respectiva casa, a casa das dezenas, e deixar 2 unidades. Agora iremos calcular os números da casa das dezenas. 1 mais 7 mais 1 igual a 9 dezenas. Em seguida, vamos calcular os números da casa das centenas. 6 mais 7 igual a 13 centenas. Como não se pode deixar dois números em uma mesma casa, o que a gente vai fazer? Reagrupar, deixar um número e levar o outro número para a próxima casa. Do resultado 13 centenas, iremos trocar 10 centenas por uma unidade de milhar, pois 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar. Assim, iremos levar uma unidade de milhar para a sua respectiva casa, a casa das unidades de milhar, e deixar as 3 centenas. E, por fim, vamos calcular os números da casa das unidades de milhar. 1 mais 2 mais 2 igual a 5 unidades de milhar. Portanto, reagrupar nada mais é do que levar os números para as suas devidas casas. Turma, tanto os cálculos com abaco como o cálculo com algarismo usual seguem essa mesma sequência de reagrupamento. Ok, turma? Até a próxima aula.